Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer alguns exemplos aqui para vocês, alguns exemplos que eu acho bem interessantes para que vocês possam entender um pouquinho de como resolver as questões, tá? Lembrando que eu já tinha falado em vídeos e na aula, tentem não tentar calcular e sim pensar em soluções para resolver o problema de vocês, tá? Então, ó, o primeiro exemplo aqui é qual seria a transformada do impulso de n, tá? Então, a transformada x de elevado a j ômega é igual ao somatório de n de menos infinito a mais infinito do impulso de e elevado a j ômega de n. Se você tentar pegar esse impulso aqui, multiplicar pela exponencial e fazer somatório, vai ficar uma forma assim muito difícil, tá? Então, o que é que eu quero sugerir nessa questão aqui, pessoal? É analisar que sinal é esse que você está utilizando. Então vamos lá. O impulso, ele é um sinal bem definido. Ele tem valor 1 quando n for igual a zero e ele é zero para todos os outros valores de n. Então se eu vou somar de menos infinito até mais infinito, zero do impulso vezes a exponencial sempre vai dar zero. Então o que é que me sobra é apenas um termo, que é quando n for igual a zero, esse impulso vai ser 1. Então para n igual a zero, o impulso é 1. Então vai ficar 1 vezes a exponencial de j ômega e o n aqui é zero. Então fica elevado a zero, que vai dar 1. Então 1 vezes 1 dá 1. Então, pessoal, para resolver as questões, analisem o sinal. Esse impulso aqui só tem valores para um valor de n. Então basta você substituir esse valor de n aqui, que é zero, na exponencial e multiplicar o valor do impulso vezes o valor da exponencial, que nesse caso é 1. Então 1 vezes 1 dá que é 1. Então a transformada do impulso na frequência agora é 1. Tá? O segundo exemplo, tá, é quando x de n for a elevado a n, o de n. E só que esse alfa tem que ser menor do que 1, tá? Para que a gente possa usar a série lá já pré-definida. Então, fazendo a transformada desse, vai ser x de elevado a j ômega, de n de menos infinito a mais infinito, de alfa n, o de n, exatamente o que está aqui, ó, pessoal, tá? Vezes e elevado a menos j ômega de n. Tá? Então, vamos analisar o que está escrito aqui, né? O de n, ele é 1 para n de 0 até infinito. Para valores de menos infinito até menos 1, ele é 0. Então 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então eu posso tirar ele daqui e fazer com que o meu somatório seja de 0 até infinito. Tá? Então fica alfa de n elevado a menos j ômega de n. Como eu tinha falado já anteriormente, existem algumas séries pré-definidas, né? E uma delas é somatório de n de 0 até infinito de x de n, que vai dar isso daqui. Então eu vou transformar essa parte aqui em algo que seja tudo junto elevado a n. Como o n está elevado a alfa e o n está elevado a exponencial, eu posso organizar de tal forma que vai ficar alfa vezes e elevado a menos j ômega de n. E aí eu posso fazer substituição que vai dar 1 dividido por 1 menos alfa elevado a menos j ômega. Tá? O terceiro exemplo agora, tá, é quando o x de n for menos alfa de n, o de menos n menos 1. Então a transformada de Fourier desse sinal vai ser somatório de menos infinito até mais infinito, de menos alfa de n, o de menos n menos 1 elevado a menos j ômega de n. Esse caso aqui lembra muito o exemplo 2, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, quem é o de menos n menos 1? Esse degrau aqui, ele vai de menos infinito até menos 1, com valor 1, e 0 para todos os casos seguintes. Então, eu posso, né, fazer com que o somatório agora seja de menos infinito até menos 1, que são os valores 1 que esse degrau assume. Tá? Então, aqui esse menos alfa, ele saiu. Tá? Então fica alfa de n elevado a j ômega de n. Tá? Então aqui a gente não conhece as séries que elas são negativas. Mas eu posso fazer uma mudança de variável e substituir esse n por um menos n. E aí ficaria n igual a 1,
até infinito, alfa menos n, né? Já que n é igual a menos n agora, então menos, troca esse sinal aqui e troca esse. Então vai ficar alfa de menos n elevado a j ômega de n. Tá? Mas eu também não conheço ainda nenhuma série que ela comece em 1 e vai até infinito. Eu conheço a de 0. Então a gente pode usar aquele artifício que eu falei para vocês na aula, tá? De fazer com que isso daqui seja igual à transformada de 0 menos a transformada do primeiro elemento. Por que aqui ficou mais, né? Já que seria menos. Porque aqui a gente tem um menos. Então menos com menos fica mais aqui, tá, pessoal? Então vai ficar o somatório de 0 até infinito de alfa menos 1 elevado a j ômega de n, mais tudo isso daqui para n igual a 0. Então vai ficar a elevado a 0 elevado a 0 que dá 1. Então fica aqui o mais 1. Então aí eu posso fazer a substituição, 1 menos 1 dividido por 1 menos alfa menos 1 elevado a j ômega, mais 1, que vai dar 1 dividido por 1 menos a elevado a j ômega, menos j ômega, ok? Então, esse aqui foi o terceiro exemplo. Então, vamos fazendo o exemplo 4, tá? No exemplo 4, eu quero transformar o sinal da frequência para o tempo, tá? Aqui tem um errinho, pessoal. Aqui é somatório de n e aqui não tem nenhum n, né? Então, esse erro aqui é n, tá? Foi um erro aqui na hora de fazer na apostila, tá? No slide está correto, tá? Então, pense que esse erro aqui é um n, tá? Então, se eu fizer a transformada inversa, vai ser x de n igual a 1 sobre 2π, da integral de π a menos π, essa é a integral definida pela transformada inversa, todo x elevado a j ômega elevado a j ômega de n. Tá? Aí aqui vale um parênteses, tá, pessoal? É elevado a j ômega de n, quando é da frequência para o tempo, e quando for do tempo para a frequência, elevado a menos j ômega de n, tá? Cuidado aqui com um sinalzinho. Então aqui eu tenho, ó, um somatório que vai de menos infinito a mais infinito, tá? De um impulso de ômega menos ômega zero de 2πn, tá? Lembrando aqui que aqui é um n. Tá? O que esse somatório está fazendo aqui nesse sinal? Ele está fazendo com que esse impulso deslocado de menos ômega zero, ele se repita de 2π em diante. Então ele vai ser ômega menos ômega zero mais 2π, mais 4π, mais 6π, mais 8π. Tá? Então a gente vê que ele está se repetindo com um período de 2π. Se nós estamos fazendo a integral de menos π a π, ou seja, dentro de 2π, para valores maiores do que zero aqui, ou seja, para r igual a 1, esse impulso está fora dos limites dessa integral, ou seja, não vai ser calculado nessa integral. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Quando eu desenho esse sinal aqui e quero integrar, eu percebo que só vai existir sinal para quando o n for igual a zero. Então eu posso substituir esse somatório por 2π vezes o impulso de ômega menos ômega zero mais 2π vezes zero, que é quando o valor está aqui. Ok, pessoal? Então, aqui vai ficar 1 sobre 2π, da integral de menos π a π, 2π vezes o impulso de ômega menos ômega zero, elevado a j ômega n. Tá? E aí, pessoal, o que seria isso daí? Se eu pegar esse 2π e passar para cá, ele vai cortar, vai ficar integral desse impulso de ômega menos ômega zero elevado a j ômega de n. E aí, pessoal, como é que eu faço a integral de um impulso agora? E aí vale aquela mesma ideia que a gente fez para o somatório. A integral é um somatório dos pontos. Só que esse impulso só vai existir quando ômega for igual a ômega zero. Para todos os outros valores ele é zero. Então ele vai ser 1 quando o ômega for igual a ômega zero, então vai ficar 1 vezes elevado a j ômega zero n, dando a resposta x de n igual a e elevado a j ômega de n. Tá ok, pessoal? Então esse aqui foi o exemplo 4 que eu tenho para vocês. Eu queria agora falar algumas propriedades, né? Como é que a gente pode calcular as propriedades. A primeira seria, como é que eu provo a propriedade da linearidade, que diz que ax de n mais by de n, tá? Transformado é ax elevado a j ômega mais by elevado a j ômega. Tá? Então vamos ver aqui o passo a passo de como seria.
Então, pessoal, a transformada seria somatório de menos infinita mais infinito, de ax de n mais by de n elevado a menos j ômega de n. Então, isso daqui seria o meu sinal que eu quero transformar. Tá? Como A e B são constantes, eu posso tirar do somatório. Como eu tenho uma soma dentro de um somatório, eu posso também quebrar em dois somatórios. Então, seria somatório de ax de n mais somatório de by de n. Tá? Então, vai ficar somatório de x de n elevado a menos j ômega de n, mais b somatório de y de n elevado a menos j do ômega de n. Isso daqui, se a gente analisar, é a própria transformada de x, e isso aqui é a própria transformada de y. Então, a vezes x elevado a j ômega mais b y de elevado a j ômega. De j ômega, tá? Essa daqui é bem simples, tá? Mas aqui, a partir dessa daqui, tem algumas coisas que eu quero que vocês prestem atenção, tá, pessoal? Porque em muitos casos a gente vai ter que olhar para o sinal e ver como é que eu posso sair dessa situação. Né? Então imagine o seguinte, como é que eu faço agora a transformada de x n menos n0? Tá? Então aqui a gente pode perceber, ó, somatório de menos infinito mais infinito, de x de n menos n0, vezes exponencial de j ômega de n. Então, esse n menos n0 aqui está me atrapalhando, porque eu não consigo fazer uma transformação de n menos n0. Eu consigo fazer a transformação se fosse um x de n elevado a j ômega de n. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer uma substituição. Chamar de m menos n0. Então, eu digo que m é igual a n menos n0. Tá? Então, se m é n menos n0, quando o n for menos infinito, o m é menos infinito. Quando o n for infinito, o m também ele é infinito. Ficaria x de m elevado a menos j ômega m mais n0. Tá? Se m é n menos n0, o n vai ser o m mais n0. Tá? Então tá aqui. Como eu tenho uma soma na exponencial, eu posso quebrar ela em duas exponenciais. A exponencial de elevado a j ômega m vezes elevado a menos j ômega n0. Tá? Duas exponenciais. Como a segunda, elevada a menos j ômega n0, não depende de m, ela pode ser considerada como uma constante, e ela sendo considerada como uma constante, eu posso tirar do somatório, ficando exatamente x de m elevado a menos j ômega de n, que é a minha transformada de Fourier. Então, fazer substituições é algo que vocês vão precisar bastante. Então, ficar atento aos sinais para saber quais são as substituições que vocês vão precisar realizar, tá? Aqui agora eu tenho a propriedade do deslocamento da frequência, onde eu tenho que x de n agora está multiplicado por uma exponencial de j ômega de n. Então, como seria essa transformada? Tá? Somatório de menos infinito mais infinito, de elevado a j ômega 0, n, vezes x de n, elevado a menos j ômega de n. Tá? Então, o que é que eu posso fazer? A primeira coisa é, esse elevado a j ômega 0 de n aqui, para mim não é interessante ficar aqui, mas eu posso juntar a essa exponencial porque todos estão multiplicando. Então vai ficar, ó, x de n elevado a menos j ômega menos ômega 0 de n. Mas vejamos, esse ômega 0 aqui, ó, ômega menos ômega 0 aqui, também não faz parte da minha transformada. Então eu posso substituir um f como sendo ômega menos ômega 0. Se eu fizer o f aqui, eu tenho que isso daqui é uma transformada, ó, x de n elevado a menos j ômega fn. Então ficaria elevado a j ômega f. Só que f é ômega menos ômega 0. Então eu tenho que x de elevado a ômega menos ômega 0. Tá? Então aqui, na questão anterior, eu fiz a substituição no n. E aqui eu fiz uma substituição na frequência. Um outro exemplo aqui seria a inversão no tempo, tá? Onde eu tenho que x de menos n. Então, a transformada dela seria n de menos infinito a mais infinito. X de menos n elevado a menos j ômega de n. Então, o meu problema está nesse sinal menos aqui. Como é que eu posso tirar ele daqui? Eu posso substituir menos n por m. Então, m igual a menos n. Então, vai ficar m de menos infinito de infinito a menos infinito,
tá, de x de m é elevado a j ômega de n. E aqui agora eu tenho dois problemas. Primeiro, o meu somatório está indo de mais infinito a menos infinito, mas dentro de um somatório, tanto faz a ordem que eu vou fazer. Então eu posso fazer que esse m é de menos infinito a mais infinito sem nenhum problema. Tá? Como eu vou somar, eu posso somar de menos infinito a mais infinito, tá? Mas para ficar condizente com a fórmula, eu vou substituir para menos infinito a mais infinito. Tá? E agora o meu problema está aqui, né? Que antes eu tinha um menos j ômega de n e agora eu tenho mais. Então o que eu posso fazer? Uma outra substituição. Eu posso dizer que f é igual a menos ômega. Ou ômega é igual a menos f. Tá? De forma que agora vai aparecer um negativo aqui. E aí eu vou ter que a transformada vai ser elevada a menos j ômega. Tá? Então, nesse caso aqui, eu precisei fazer uma substituição no tempo e depois uma substituição na frequência para chegar até a resposta. A derivação na frequência tá, é um pouquinho mais complexa, tá? Mas aí a gente vai usar de uma definição que já existe, tá? Então, a gente quer fazer a transformada de Fourier de n vezes x de n, tá? N vezes x de n, então a transformada é n de menos infinito a mais infinito, de n x de n elevado a j ômega de n, tá? Então qual é o meu problema aqui? Meu problema aqui é esse n aqui. Esse n aqui não consigo trabalhar com ele. Mas lá na matemática existe uma definição que esse n pode ser substituído por menos 1, quando ele estiver nessa situação, tá? Menos 1 sobre j da derivada na frequência. Se isso ocorre, tá? A derivada ela é em ômega, não depende de n, então eu posso tirar, vai ficar o j aqui, né? Menos 1j é a mesma coisa que j, da derivada, e isso daqui é exatamente a frequência. Então, n vezes x de n é a derivada do sinal na frequência, tá? Agora, complexo, né? A parte complexa. Tá? O último que eu quero apresentar para vocês vai ser a convolução no tempo. Essa daí é uma das propriedades mais importantes da transformada de Fourier, porque vocês vão poder usá-las para resolver muitos problemas, né? De vez de calcular a convolução, vocês passarem para a frequência e poder fazer o cálculo, tá? Então, quem seria a transformação disso daí, tá? Então, a transformada de Fourier seria n menos infinito até infinito da convolução de x por y elevado a j ômega de n. Se eu substituir essa convolução pela fórmula dela, eu vou ter que vai ficar n de menos infinito a mais infinito, de k de menos infinito a mais infinito, x de k, y de n, menos k elevado a j ômega de n. Tá, pessoal? Então aqui tem mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Quando eu tenho dois somatórios, a soma independe da ordem que eu vou fazer, tá? Então eu posso inverter, eu posso fazer primeiro o somatório de n e depois o somatório de k. Se eu fizer primeiro, botar o somatório de k começando e depois o de n, eu vou perceber que tem alguns termos aqui que dependem de k que vão virar constantes se depender de n. Então, ó, x de k não depende de n, então eu posso tirar do somatório. Então vai ficar, ó, somatório de menos infinito a mais infinito de y, n menos k, elevado a menos j ômega de n. Então essa aqui lembra muito a transformada de Fourier, com uma única diferença, né? Que é esse n menos k. Só que, se a gente analisar aqui, ó, anteriormente, a gente já viu a propriedade, ó, de um deslocamento, que é a transformada vezes a exponencial do tempo deslocado. Tá? O n0 aqui vem do deslocamento. Então, eu posso substituir aqui já, ó, somatório de k de menos infinito por x de k é elevado a j ômega k, o deslocamento foi em k, então fica menos j ômega k, e y de elevado a j ômega. Se a gente analisar, y de elevado a j ômega não depende de k, ele pode sair do somatório e fica exatamente a transformada de Fourier de x. Então vai ficar y vezes x, que dá a transformada. Então, pessoal, eu gosto muito desse exemplo aqui porque os conhecimentos de matemática de vocês vão simplificar bastante
os cálculos de vocês. Então, saber que esse somatório eu posso inverter porque a ordem do somatório não altera o meu resultado, me ajuda bastante a resolver esse problema aqui, tá? Então, esses são alguns exercícios e as propriedades que eu acho que são muito importantes para ajudar vocês a pensarem, tá? Então, fica a dica, não tentem sair por aí calculando direto, tentem analisar, olhar para o sinal, ver o que vocês podem fazer antes de necessariamente ir para os cálculos, tá, pessoal? Então, no próximo vídeo, vou falar mais um pouquinho sobre agora transformada de Fourier, agora usando o MATLAB, tá? Até o próximo vídeo, pessoal.